Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal aqui de vários locais, estava vendo aqui Alemanha, de vários locais do Brasil, de fora do Brasil. É sempre uma alegria poder ter todos vocês aqui com a gente. Então, sem mais delongas, vamos entrando aqui no nosso assunto. Eu queria abordar um pouco, primeiro, para a gente analisar algumas coisas, principalmente algumas coisas em nós mesmos. Quando nós estamos fazendo essa caminhada do despertar, nós vamos trilhando alguns caminhos, vamos buscando alguns entendimentos. E eu acredito que quem está fazendo um caminho com essa palavra que a gente chama despertar, com certeza, nesse andar sempre solicita, sempre pede aos seus guias, aos seus mentores, a tudo que você tem acesso, crença, a tudo que você possa estar, tudo que possa estar acessível para você. No fundo, você sempre pede para que seja guiado para a verdade. E aqui, na nossa egrégora, não é diferente, porque muitas vezes a gente abre aqui um vídeo, vem aqui abordar, a gente sabe também que isso acaba impactando de alguma forma muitas pessoas. E então a gente tenta agir sempre dentro de muita responsabilidade. E uma coisa que eu sempre peço também é para que me auxiliem, para que me ajudem a estar aqui, podendo construir, podendo somar, podendo levar a crescimento das pessoas que aqui assistem. Mas diante disso, o que nós queríamos abordar é que acreditamos que todo mundo busca sempre a verdade, que todo mundo quer sempre a verdade. Porque quando nós estamos alinhados com isso, embora todos nós estamos, de alguma forma, fazendo um momento construtivo, um caminhar construtivo, em algumas vezes nós podemos nos deparar também com coisas que não nos levam à verdade. Isso é normal, isso vai acontecer, e geralmente isso vai trazer também aprendizados. Mas a alma, quando você se conecta com ela clama, ela busca, ela quer a verdade. E nós vamos cair lá nos ensinamentos do Cristo, que era o seguinte: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje, no momento que nós estamos vivendo, com a velocidade que a própria internet tem, com tudo, a forma que tudo é disseminado muito rápido, isso também traz informação e desinformação. E muitas vezes nós podemos nos sentir navegando como se estivéssemos vendados ou como se estivéssemos caminhando no escuro, sem entender muita coisa. Porém, nós temos a confiança, nós temos o nosso radar, nós temos a nossa alma também nos trazendo lá de dentro algum suporte, alguma forma que ela acaba nos conectando com as verdades. E o título que a gente coloca hoje, Você está preparado? Ele pode até ter um soar um pouco mais impactante, mas esse estar preparado, ele é todo esse caminho, todo esse aperfeiçoamento, toda essa bagagem que você adquiriu nesses últimos momentos. Mas preparados para o quê? Nós, então, estamos clamando, é como se a humanidade ela tem sede de verdade, para podermos viver de forma mais leve, para podermos entrar definitivamente no que por tanto tempo esperamos. Então, nós poderíamos também colocar assim: você está preparado? Preparado para o quê? Preparado para o apocalipse. E o apocalipse, para mim, para nós aqui, ele
com tudo que nós já estudamos, ele não traz medo algum, ele não traz destruição, ele não traz nada disso que por muito tempo foi colocado, apresentado para a gente como uma movimentação ruim. Mas ele traz as revelações. Essa é esse é o real significado da palavra Apocalipse. Então, nós estamos chegando no momento das revelações. Na verdade, nós já estamos nesse momento. Porém, nós estamos ainda, embora muitos já consigam ver de forma mais clara, eu sei que tem muita gente que estuda, muita gente que busca entendimentos, conhecimentos, aliando a ciência à espiritualidade. Porém, essas revelações, agora, elas chegam em alta velocidade. O que isso significa? Significa que o processo, ele agora começa a ter uma visão maior dentro da fisicalidade. Ele começa a ter um espalhamento para muitas pessoas que até então não tinham nenhum contato, nenhum entendimento do que se passa de verdade aqui no mundo. Embora a gente sempre abordou aqui que ninguém tem a verdade absoluta, que ninguém está carregando tudo isso, e até em alguns momentos a gente já abordou por aqui, que quando essas revelações elas chegarem, depois eu vou comentar os insights, pessoal, aí a gente vai ter um pouco mais de entendimento também. Quando essas revelações elas chegarem nessa forma mais impactante, nessa forma mais abrangente a toda a humanidade, muitas pessoas que a gente poderia chamar assim os mais despertos que você conhece, que são pessoas muito despertas, a gente poderia chamar assim, até esses ficarão chocados com tudo que será revelado. E isso, então, pelas conexões que a gente faz aqui, por tudo que nós estamos percebendo, nós podemos dizer, sim, nós estamos atravessando esse momento exatamente agora. É um tic-tac que ele não pode mais ser parado. Essa é a conexão que a gente pega. E o porquê que é importante a gente vir aqui comentar sobre isso também? Porque eu acredito que todos, que eu já comentei isso em outros momentos, que estão assistindo esse tipo de conteúdo, seja por aqui, sejam em outros canais, está fazendo aquele movimento de autoconhecimento, de expansão, está preparado para isso. A mensagem que vem da própria espiritualidade, a mensagem que vem quando a gente se conecta, é de alegria, é de felicidade, porque finalmente nós vamos poder ter essas revelações. Nós finalmente poderemos entender o porquê tantas coisas que acontecem, tantas coisas são assim, são assados. Isso exige também uma contramovimentação da gente para quebrar muitos paradigmas. Imagine se todos que estão aqui fazem já suas movimentações e ainda assim tem muitos paradigmas para quebrar, assim como eu tenho, assim como todos têm. Imagine quem nem está fazendo essas movimentações, o tamanho que um impacto de revelações pode causar. E é por isso que você é muito importante. É por isso que o seu passe, a gente poderia trazer com essas palavras hoje, vale ouro. Vale ouro por quê? Porque você vai ser muito importante. Logo, em breve, ali na frente. E esse em breve não é daqui anos, é já. Você foi preparado para isso. Você está vivenciado isso. E ninguém faz movimentos ao acaso. Tente voltar um pouco nessa sua movimentação de entender esses assuntos. Como que foi para você entrar nisso? Como que surgiu aquele clique onde você se interessou a buscar isso? E você vai entender que isso também não foi ao acaso,
que existe um propósito de você estar fazendo essas movimentações, talvez antes de outros que não estão ainda fazendo na sua família, porque você vai ser um pilar para eles também logo ali na frente. Então, respondendo essa pergunta que eu coloquei aqui como título dessa live, você está preparado? E a gente vai dizer com certeza que sim. Dentro de todas as possibilidades, dentro de todos os cenários, dentro de toda expertise que você carrega como bagagem em você, você está preparado. Ou seja, nós todos estamos preparados. E eu vim justamente colocar esse título, trazer isso antes até de eu entrar nos insights, que sei que todo mundo está ansioso para a gente abordar um pouco sobre esses insights. Todos nós estamos mais do que preparados. E depois eu vou comentar os insights, muita coisa vai fazer mais sentido. E eu acredito que todos que estão também buscando, mas buscando lá no seu coração, tentando entender a sua alma, está percebendo isso. Eu, inclusive, poderia colocar aqui para vocês fazerem um pequeno exercício. Façam um exercício, pode ser até agora. Tentem fechar seus olhos, respirar algumas vezes profundamente e tentar sentir o que a sua alma traz para você. Em uma outra oportunidade eu posso até fazer um vídeo, uma live específica com vocês, tentando ensinar como eu me conecto aqui com a minha alma, como eu me conecto para ter essa conexão com a espiritualidade. Mas hoje, tentem fazer essa conexão, fechando os olhos, respirando profundamente e sentindo o que a sua alma traz naquele momento, no agora. Que sensações você sente? Que verdades a sua alma coloca nisso? Daqui a pouco a sua alma vai colocar assim, não, a minha alma ela diz para eu fugir aqui dessas coisas que o Henrique está falando. Talvez alguns vão sentir assim, não, eu sinto extrema alegria em estar participando desse momento, porque eu sinto que vem muitas coisas boas. Porém, o que a minha alma sente, e eu posso compartilhar com vocês, é que nós teremos um caminho agora que ele não é um caminho de flores. De flores, eu digo para a gente transitar, mas é um caminho que ele nos leva para alegrias futuras. Então, é dessa forma que a gente entende esses movimentos e que todos nós estamos preparados. Então, o que a gente deve exercitar nessas fases? Tranquilidade, controlar a ansiedade, controlar as baixas de energia, porque muitas vezes nós vamos sentir isso. Que pegando aqui um comentário da Janaína, tá? Vou explicar uma coisa que eu fiz hoje pela manhã com uma outra pessoa, tá? A gente fez uma conexão com as minhas egrégoras através de uma outra pessoa se conectando junto comigo, tá? Isso foi feito por vídeo, a gente estava em meditação e se apresentaram até algumas holografias que a gente logo percebeu e tirou. Quando se apresentou o que era real, para mim começou a tremer as pálpebras, tá? E expandir, é como se a minha cabeça estivesse aumentando de tamanho, porque aí a gente conectou com a energia real. E isso que a Janaína coloca aqui é uma sensação quando você consegue se conectar com o seu eu superior, tá? Prestem atenção nesses sinais. Suas pálpebras às vezes tremem, às vezes pode dar um pouquinho de zumbido no ouvido, a cabeça pode ter aquela sensação que ela está aumentando. São esses os sintomas que você pode, às vezes, estar sentindo quando você se conecta realmente com as energias mais altas ou com você mesmo, com a sua própria egrégora ou até com o seu eu superior. É assim, tá? Então, quando você se conecta com isso, você consegue ter as respostas. Muito mais importante, inclusive, do que o Henrique fala, do que o fulano fala, do que o ciclano fala, é o que você consegue se conectar. Agora, lógico, né, pessoal, para você se conectar e buscar, você precisa estar tranquilo, limpo,
soltando tudo também para se conectar de uma forma tranquila. Não adianta você estar preocupado com uma outra situação e fazer essa conexão, porque você vai estar nessa influência. Então, por isso que é importante a gente fazer, inclusive, essas respirações, tudo isso, para soltarmos essa energia e fazer essa conexão, tá? Eu tô vendo aqui que tem mais gente com as pálpebras tremendo, tá? É isso. Isso é quando você se conecta. Aí, ontem, lá na live, na meditação mundial com o Pava, eu comentei que a maioria dos problemas, das dores que a gente traz nessa vida são as resistências que a gente faz. E muitas vezes a gente tenta se conectar e fica colocando resistência, no sentido de duvidar, no sentido de tentar controlar esse processo. Isso é muito importante. Muitas vezes o mental, ele vai querer controlar o que está acontecendo ali. E a conexão, ela, às vezes, fica interrompida. Então, é muito importante nós estarmos tranquilos, nós estarmos libertos. Mas voltando aqui para as verdades, pessoal, o que acontece? Para a gente se conectar dessa forma e entender o que a nossa alma também ressoa, nós precisamos, a gente já comentou muitas vezes aqui nas lives anteriores, que nós precisamos soltar as nossas paixões, nós precisamos soltar uma série de coisas, porque imagina que os seus guias, seus mentores, muitas vezes eles vão querer mostrar realmente a verdade para você, mas lá no fundo, no seu mental, você tem uma tendência a querer que aquilo lá seja verdade, porque talvez aquilo você defendeu, ou talvez porque aquilo é o que até aquele momento afinava mais para você. Então, é isso, a gente precisa soltar, é isso que a gente comentava em alguns momentos. Nós precisamos estar abertos para talvez muitas coisas que nós entendíamos como verdade não ser, ou para talvez coisas que a gente pensava ser uma coisa, na verdade são outras. Nem tudo é o que parece. É isso que a gente tem que tentar entender para conseguir realmente se conectar com as verdades. O movimento espiritual, o movimento energético do planeta, ele está nos jogando para essas verdades, independente disso. Então, isso é uma divulgação de verdades para a humanidade, no sentido de que, bom, beleza, até aqui a gente foi fazendo alguns movimentos. Agora, tudo começa a aparecer, a transparecer. É isso que a gente vai vivenciar nos próximos momentos. Em breve, já agora. Já estamos vivenciando para quem já está atento. Inclusive, quem se conecta aqui com as nossas lives, quem acompanha, quem tenta pegar aquelas partes principais onde a gente coloca alguns códigos, algumas coisas assim, consegue, inclusive, entender que muitas vezes um assunto que a gente aborda nessa, ele está diretamente conectado com o assunto da anterior, ou a outra lá anterior, ou ainda outras anteriores, tá? Na verdade, fica tudo sendo uma sequência. Lembrando sempre, né, que aqui eu trago as coisas que vêm para mim, a egrégora, muitas das coisas que vêm eu também depois vou atrás para entender, buscar um entendimento. Tem coisas que depois de um tempo eu também vou percebendo o porquê veio aquela fala, veio aquela frase. E, inclusive, pegando esse gancho, que aqui, talvez muitos já perceberam, a nossa egrégora, o jeito que a gente vem aqui, nós preferimos, em vez de vir aqui despejar, vamos usar essa palavra, algumas coisas, dizendo, pessoal, isso é isso, aquilo é aquilo. A gente prefere fazer uma movimentação onde vocês também vão buscar, vocês também vão se conectar, vocês vão estudar, vamos dizer, cada um buscando os seus entendimentos e as suas verdades. Só que eu também faço isso com frequência, tentando buscar sincronicidades, tentando buscar essa ligação da ciência com a espiritualidade, tentando buscar uma série de entendimentos. E para quem estava acompanhando, para quem me acompanha lá no Instagram, eu acabei colocando
uma postagem lá nos stories, foi domingo, se eu não me engano, falando lá que a Cavalaria Azul Cobalto de Arcanjo Miguel estava convocando os trabalhadores aqui em solo. E muitos estavam sendo convocados, acho que era isso. E só para explicar para vocês como isso funciona, a mensagem ela vem. E aí eu publico lá, às vezes tem muitas pessoas que elas mandam mensagem, o que está acontecendo, o que é isso, o que significa. E naquele momento em especial, muitas vezes eu também ainda não tenho todo o entendimento do que significa aquilo. Eu entendo o que é a Cavalaria Azul Cobalto de Arcanjo Miguel. Não é uma cavalaria que vem travar uma guerra, mas é uma cavalaria que ela é, vamos dizer, uma linha de frente de Arcanjo Miguel, do exército de Arcanjo Miguel, que vem travar, que vem bloquear alguns movimentos energéticos, algumas ações mais específicas que precisam ser feitas. Então é isso. Então, o primeiro entendimento é isso. Nós colocamos lá, a Cavalaria de Arcanjo Miguel, Azul Cobalto, está sendo convocada. Então a gente já entende, tem alguma movimentação maior acontecendo. Então ontem eu fui lá participar da meditação mundial com o Pava, e ele, no meio da live, perguntou para mim, Henrique, quais são as novidades que você tem do astral? E eu até comentei para quem assistiu lá, quem acompanhou ontem, eu entrei de novo com isso. E eu acredito que muitos que estavam assistindo lá a live, e o próprio Pava, os participantes lá, não entenderam isso também. E eu dei uma explicada, mais ou menos, do que aquilo significava, entramos em um outro assunto. Quando a gente vai agora buscar a conexão com esses insights de hoje, com todas essas movimentações que estão nesses insights, a gente consegue entender por que lá atrás tinha esse chamado, para agora estar saindo aqui o que o Daniel trouxe para a gente. Então você vê que você vai aprendendo a conectar esses pontos. Você vai buscando. Quando a gente pega da espiritualidade essa informação, que também é um insight que vem aqui, através da nossa egrégora, que era esse. Nem os mais despertos não deixarão de ficar chocados com essas revelações. E vocês vão ver que esse insight, ele está conectado no insight que está aqui com o Daniel de hoje. Vocês vão ver isso. Eu vou explicar, já vou jogar eles aqui na tela. Você vai vendo, então, essas sincronicidades que muitos canais estão trazendo. E é isso a gente abordou uma vez aqui. Se você quer buscar as verdades, observem as sincronicidades também, porque não vai ficar na mão de um, dois. A espiritualidade ela vai trazer informações que sejam úteis para a gente fazer o nosso caminhar de forma sincrônica. Não tem 2, 3 escolhidos que têm informações exclusivas. Não é assim. Por isso, a gente tem que sempre observar, ser inteligente. E quando você pega esse insight que eu falei há pouco, tá? Que nem o mais desperto não deixará de ficar, de certa forma, chocado com essas verdades. Eu posso dizer aqui para vocês, eu já assisti muitos vídeos que são extremamente chocantes, de coisas horríveis, que a gente não conseguiria, eu pelo menos tenho vontade de chorar, de imaginar o tamanho da maldade ou da crueldade de coisas que acontecem aqui no mundo. E eu também me pego pensando às vezes, será que existem coisas piores do que isso que eu já vi? Então, enfim, que eu queria encerrar aqui sobre esse título e esse assunto é que nós estamos preparados e que venham as verdades, porque isso vai nos libertar, isso vai nos conduzir para onde nós precisamos ir. Antes até de colocar esse título, eu estava pensando em outro. Era perguntando assim, você já está com a sua mala preparada? Reflitam sobre isso também. Tá? Então, achei importante abordar novamente sobre isso, porque com todas essas informações que estão por todos os lados, é muito importante a gente buscar, cada um buscar, fazer suas análises e prestar atenção, principalmente nas sincronicidades. Vamos lá para os insights, então.
Hoje eles estão bem interessantes mesmo. Tá? Vou comentar todos eles, um a um. Sempre lembrando que eu trago aqui o entendimento que vem para a gente deles, não quer dizer que esse é o entendimento que é. São chaves, são insights que vêm aqui para a gente, como eu disse já várias vezes, assim como é uma geometria sagrada, assim como são várias coisas, sua alma vai descodificar isso para você buscar o entendimento que melhor se encaixe para você. Então, vou passar o que vem para a gente aqui, tá? Celestiais avançam aceleradamente. Então, no primeiro insight aqui, já poderia fazer essa conexão com aquele que eu coloquei lá. O exército, cavalaria, azul cobalto de Arcanjo Miguel sendo convocado e identifica que nós temos algumas movimentações sendo aceleradas. Tá? Repito, pessoal, uma coisa que é bem importante, pelo menos que aparece para mim sempre, é que eu até gostaria de falar. Eu postei esses dias, tá? Aquela máxima lá que eu acredito que todo mundo conhece. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Então, muitos reflexos do que acontece em cima, que seria o astral, as zonas astrais do planeta, logo ele tem um reflexo aqui. Quando a gente pensa em velocidade, quando a gente pensa que tudo está mais acelerado, nós estamos com as coisas aqui na fisicalidade acelerando também. Então, esse é o entendimento que a gente tem. Celestiais avançam aceleradamente. Significa que, lembram, para quem acompanha, por isso que eu digo, às vezes a gente conecta uma informação de uma live, de um vídeo com outras aqui, onde eu estava explicando sobre as naves, os posicionamentos dessas egrégoras, que elas tinham um posicionamento e que elas estavam descendo. Então, isso significa também avançar aceleradamente. A gente está vendo muitas movimentações de luzes perto de Porto Alegre, em outros locais. Inclusive, foi uma pergunta que apareceu para mim em conexão, tá? Nessa conexão que eu fiz hoje. Vou dividir aqui com vocês. Onde foi perguntado isso, se essas naves eram naves do Comando Ashtar ou eram naves que eram de luz. E a resposta que veio da egrégora foi a seguinte: quando você ver naves em conjunto, em comboio, andando, tá, fazendo movimentações que elas ficam aparecendo por mais tempo, são as naves do Comando Ashtar ou naves da luz, que de alguma forma estão conectadas com o Comando Ashtar. Quando tiver uma sozinha, tá, pode ser que seja uma nave negativada, embora não é comum isso, porque não existe mais esse trânsito livre dessas naves, tá? Por que sozinha? Porque um comboio ele logo é identificado e ele logo é retirado. Então você não vai ver naves negativas andando em comboio. Essa foi a explicação que veio para a nossa egrégora aqui. Quando tiver uma, não quer dizer que ela seja uma nave negativa, tá? Uma só. Mas em comboio, esquece, não vão ser naves não confederadas, tá? Essa foi a explicação que veio para a gente hoje aqui. Perspectivas são aumentadas em seio gaiano. Todo mundo sabe que Gaia é a nossa mãe, que Gaia é o que pulsa a nossa energia aqui para a gente estar fazendo essas movimentações. Na verdade, Gaia faz a dela, e como uma boa mãe, os filhos fazem uma movimentação similar, tá? E as perspectivas para a gente, para o seio gaiano, que é o que nutre a gente, elas são aumentadas, ou seja, vai diretamente no que a gente estava comentando antes. Embora muitas movimentações, numa primeira análise, num primeiro ponto de vista, ela pode parecer uma coisa impactante, uma coisa ruim, vamos usar essa palavra. Mas essas perspectivas, elas agora são aumentadas, era isso que a gente estava falando. Quando você expande a sua perspectiva, você sabe que mesmo transitando por um mar revolto, lá, logo ali você estará no mar calmo, você estará na bonança. Então é isso. Isso está sendo aumentado no seio gaiano, que é o que nutre todos nós. Frota Negra é paralisada agora. Tá? Frota Negra é paralisada agora. A gente vai entrar também lá na Cavalaria Azul Cobalto, entendendo o porquê dessa convocação. Tinham atividades a ser feitas, tinham coisas acontecendo,
também para paralisar últimos redutos, últimos enlaçamentos dessas frotas, tá? Então, isso também está acontecendo, muita gente também deve estar sentindo essas limpezas, e quando a gente vai buscar a ciência, que é outra forma da gente analisar, também se explica o porquê a ressonância Schumann estava por muitos dias mais baixa. Tá? Guerras clandestinas são descontinuadas. Aqui, pessoal, cabe para cada insight desses, a gente poderia estar fazendo uma live. Tá? Quem está estudando de forma mais direta as coisas, quem está indo mais a fundo e buscando, nós estamos lá vivenciando a Copa do Mundo. Já tem um alerta, por isso que eu digo, para quem está estudando, já tem um alerta lá de um ataque do Irã lá no país da Copa lá. E isso são movimentações de falsas bandeiras. Lembra que a gente falou antes, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece o que é. Essas verdades, elas vão vir, tá? Muita gente me pergunta sobre Ucrânia, sobre Rússia, sobre isso, sobre aquilo. Aqui cabem os mesmos entendimentos. Coisas clandestinas agora são descontinuadas. A gente poderia colocar isso também dentro as falsas bandeiras, tá? E essa movimentação que eu estava falando sobre lá da Copa, também não deixa de ser uma falsa bandeira, porque cada vez que a gente tem uma movimentação maior de exposição, de revelação, se joga toda a atenção para outras coisas, mas já estão circulando essas bandeiras, tá? São bandeiras falsas, tá? São falsas bandeiras. Seguindo então, soldados da Aliança Terrestre se multiplicam nesse momento. Aqui, novamente, a gente pode cair lá naquele insight que eu compartilhei, da Cavalaria Azul Cobalto. Compartilhei domingo, ontem estava falando novamente na meditação mundial. O que são soldados da Aliança Terrestre? Somos nós, são as pessoas que já estão prontas para o trabalho, que estão sendo convocadas. Você não está indo lá como um soldado guerrear, matar, fazer isso. Você está indo para esse caminho da verdade, para esse caminho de estar tudo mais na luz, sair o que não é mais alinhado com as leis universais. É isso, tá? Seguindo aqui, então, tá? Isso também faz ligação lá com o que a gente acabou trazendo. Bases subterrâneas, draconianas, remanescentes na América Latina, super importante isso, são desbaratadas agora. Império Draconiano desmorona. A luz comemora esse feito. Bom, aqui nem precisaria muitos comentários, a América Latina como um todo está fervendo. Tem muitas coisas acontecendo, e por isso que eu até falei antes, a gente tem que analisar a movimentação lá no astral e o repique já é quase que instantâneo dele aqui na fisicalidade. E isso é você usar a inteligência, ligar os fatos, tentar entender, repito, sem levar paixões, sem levar qualquer coisa. Por quê? Porque nós queremos buscar as verdades. Então, se conectem no coração. Mas o que significa isso? Bases subterrâneas, draconianas remanescentes. Estão sendo bases astrais, muitas outras movimentações, redutos, estão sendo desbaratadas, implodidos, descontinuados agora. Então, esse império desmorona, principalmente aqui na América Latina, já dando a entender uma próxima movimentação por aqui também, porque não tem mais essa resistência, algumas coisas podem também andar, tá bem? Seguindo aqui, Deep States nazistas são notificados e levados à sala de interrogatório. Esse insight, eu acredito que muita gente estuda essas coisas, muita gente busca conhecimento sobre isso. Deep States é estado profundo, né? Então, o que é notificados, tá? E levados à sala de interrogatório. Estão sendo, daria para traduzir isso como capturas. Talvez algumas pessoas estudam, o nome alguns chamam de Operação Storm, é a limpeza que está sendo feita. Lembra aquele outro insight que tinha lá atrás? A partir daqui, muitos não poderão seguir. Está aí, então está sendo tudo também trazido
para esclarecimento. Então, a gente já comentou em outras lives também, falando que muitas pessoas teriam que responder por crimes contra a humanidade, e tudo vai andando, tá? Tudo vai tomando o seu ritmo. A gente também comentou, por isso que é importante a gente ir ligando os pontos. A gente comentou também sobre walk-ins, sobre uma série de coisas que estavam tocando muitas coisas aqui no planeta. E isso tudo vai se interligando aqui, lógico, né, pessoal? Trazendo aqui o nosso entendimento aqui do que nós entendemos com esses insights, tá? Grandes corporações mostram o que são verdadeiramente. Tá aqui mais um insight para a gente conectar com as coisas que a gente aborda por aqui. Para quem lembra, nós falamos que muitas estruturas iam colapsar. Nós falamos aqui também que, para quem recorda, que muitas empresas que utilizam de modos operantes que não estão alinhados com anseios de luz para coletividade vão ser descontinuados. A gente está vendo, eu naquelas oportunidades falei bastante sobre criptos, tá? E a gente está vendo colapsos nessas estruturas, colapso nessas corporações. Eu até abordei lá, não quis falar, até cheguei a soletrar uma parte dos nomes para pesquisarem numa live anterior as duas maiores corporações, aquelas, e tudo isso a gente está vendo. A quem está estudando, quem está buscando de coração limpo as coisas, está começando a entender. Aqui a Bruna está perguntando, esses dias você postou 2 coelhos, tá? Só pegando aqui, Deep State não significa só pessoas dentro de governos, envolve, isso é muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Governos, forças armadas, isso envolve grandes corporações, envolve muita coisa, tá? Então isso exige também que cada um faça seus estudos. Mas dos coelhos, os coelhos eu botei para simbolizar que nós, eu digo, lembra que eu falava que a tempestade estava sobre nós, mas que nós éramos a tempestade? Significa que nós também trabalhamos no astral, que nós também estamos participando disso e nós somos pontas encarnadas aqui no planeta. Então, eu estava querendo sinalizar com aqueles coelhos, querendo dizer, sim, nós estamos na toca do coelho. Por isso que eu coloquei. Quando você está na toca do coelho, você pegou os coelhos, tá? Por isso que eu botei, acabou. Tá? E era referente a isso, e você também consegue fazer uma ligação disso com os insights, tá? Por isso que é importante a gente sempre ir conectando. Cada canal, cada meio tem uma forma. Cada egrégora, a gente pode dizer assim, tem uma forma de se comunicar. A forma que a minha egrégora utiliza é um pouco diferente dessa do Daniel, que é um pouco diferente de muitos outros que estão fazendo também. E talvez seja muito diferente do que vocês se conectam. Mas observem que muitas vezes nós estamos falando das mesmas coisas, utilizando linguagens diferentes, tá? Porque cada um tem uma essência. Eu já comentei aqui com vocês que a egrégora que eu trabalho é uma egrégora que vem de raio azul, é uma egrégora que tem mais movimentação, no sentido de vamos dizer, tem uma certa velocidade, tem uma movimentação, é uma egrégora que não é de mostrar muitos dentes, pode ser dita assim como uma egrégora mais chata, mais séria, enfim, é as egrégoras que quando você vai cair lá nas energias que vêm de raio azul, que vêm lá de El Mori, Arcanjo Miguel, e é assim que são essas egrégoras, tá? Seguindo, área 51 prepara uma amostragem para todos nesse tempo, tá? Área 51 a gente entende como um código para nos jogar lá para as grandes, vamos dizer, empresas, não sei se essa falsas bandeiras são notícias falsas, tá? São notícias divulgadas para desviar o foco. Grandes empresas que, vamos dizer, elas seriam os porta-vozes hoje do que a gente entende como espaço, como espacial, como isso. Então, esse é um código para a área 51, uma amostragem para todos nesse tempo, ou seja, vão vir algumas revelações. Até vou aproveitar aqui e já dar uma notícia também para vocês.
no próximo sábado, agora, esse sábado, às 20 horas, eu estarei fazendo uma live com a Neva, lá do Semente das Estrelas, e estive conversando com ela, fiz uma pergunta para ela e veio um entendimento que eu já tinha colocado aqui numa live, que era que nós, eu digo nós, não é eu, nós somos os humanos aqui, também faríamos parte dessa primeira divulgação, mas não isso de você dizer que existem ETs, que isso e que aquilo, mas uma forma de talvez se propriamente apresentar, tá? E no sábado nós vamos conversar um pouco sobre isso também, tá? Então já fica esse convite para sábado, mas tem a ver com esse insight aqui também, por isso que eu quis comentar. Tá? Vai ser sábado às 20, que eu vou estar fazendo essa live com a Neva. Seguindo, Conselho de Andrômeda, atualiza capturas. A Lúcia alegra. Conselho de Andrômeda, aqui a gente entende que possa ser uma divisão, um conselho de Andrômeda que está encarregado de cuidar dessa parte, dessas capturas, que são os insights anteriores também, tá? No sentido que estão atualizando os andamentos dessas atividades. Tá? Então, que eu consegui entender desse que existe um conselho também responsável para falar sobre isso. Tá? Agenda 2030, isso aqui também cabe uma live, cabe estudos. Agenda 2030 é uma agenda que quer se implantar aqui no mundo, com, vamos dizer, onde existe uma narrativa, mas quando você vai lá buscar o que realmente está por trás disso, você vai acabar nessas corporações aqui que estão revelando muitas coisas. Vamos buscando também esses entendimentos, tá? Seguindo, armas a laser são disseminadas entre os soldados universais. Aqui a gente poderia colocar tecnologias, tá? Que estão sendo disponibilizadas para fazer esse trabalho, para a gente ter essas tecnologias também para poderem estar sendo usadas aqui pelos trabalhadores, pelos soldados universais, tá? Mais que isso, desse insight eu não consegui pegar. A Austrália se harmoniza. Então, também, sempre lembrando, cabe muito estudo nessas coisas todas. A gente sabe que existem alguns países, existem alguns lugares que eles servem para alguns tipos de finalidades, vamos dizer assim. E o entendimento que eu tenho, junto com a egrégora aqui desse Austrália se harmoniza, vale a gente buscar alguns entendimentos. A maioria do ouro que está armazenado, da forma de guardar, né, vamos dizer assim, países guardam o seu ouro, muito disso está na Austrália. Então, a Austrália também tem um papel importante dentro desses interesses todos, dentro do que provavelmente a gente tenha como revelações daqui para frente. Tá? Repetindo, pessoal, tudo isso requer muito estudo. Estudem, não peguem as coisas que eu digo por aqui. Vamos buscar a verdade. É o que nós mais queremos. Tá? É isso. Então, fica aquela velha orientação. Não confiem no que o Henrique, no que a gente vem dizer aqui. Isso serve muito mais para você ir buscar. Tá? Você ir buscar a sua própria verdade. Frequências magnéticas negativas localizadas são seladas, bloqueadas, Deus é. A gente sabe, tá? Já comentou aqui também que muitas vezes se formam malhas, se formam grades, tá? Que a gente traduz aqui essas frequências magnéticas negativas específicas, às vezes numa casa, às vezes numa cidade, às vezes num país, às vezes com um objetivo específico, e todo mundo sabe que existem comandos, que existem seres também trabalhando nessas eliminações dessas grades, nas estabilizações. A gente já abordou aqui também sobre até isso de uma forma mais ampla, falando sobre dispositivos Toplet, Stranglet. Então, isso também está sendo sempre trabalhado.
Aqui ele traz que algumas mais específicas estão sendo localizadas, seladas e bloqueadas. Esse próximo insight, a gente poderia dizer que a nossa live hoje se resumiu. Aqui eu acabei de ver um comentário, né? Que a Christine Day está se mudando para a Austrália. Muitos trabalhadores da luz estão sendo movimentados também dentro disso com propósitos, com finalidades específicas. Lá atrás, quando fazia essa conexão, a gente falou muito aqui, pessoal, sobre Brasil ser coração do mundo, pátria do evangelho. Porém, existem outros países que também estão alinhados com isso. Tá? E numa vez, quando fui buscar, consegui entender que era Brasil, era África do Sul, Austrália, jogando para o hemisfério sul, isso, e Portugal sendo a âncora lá no hemisfério norte. Lógico, isso foi um entendimento também aqui na nossa igreja, então a gente sabe que tem muitas movimentações, tem muitas limpezas, tem muitas coisas acontecendo. Tá? O Brasil é pátria do evangelho, o Brasil também tem muito a melhorar, muita coisa a ser ajustada por aqui também. Seguindo então para esse, tá? Atenção, terranos. Aproxima-se o período de duplo espanto. Muita gente perguntou, duplo espanto. Será algo muito duro. Estar ciente de si mesmo é o ponto. E aqui se resume praticamente tudo que a gente conversou nessa live. Duplo espanto. Vai por isso que eu digo, vai na forma que eu trago o meu insight para cá. Que foi aquele. Talvez nem os mais despertos, eles têm noção do que realmente são essas revelações. E então, com isso, você pode ter um duplo espanto em relação a isso, porque você imaginava que seriam tais coisas, ou você imaginava que fulano era, vamos dizer, estava trabalhando de forma positiva, falando de grandes figuras mundiais, e quando, na verdade, era o ciclano que estava fazendo isso. Então, aí que a gente vai cair nas verdades, e é aí que a gente vai ter o nosso duplo espanto. Também nós vamos ter que ser apoio para muitas pessoas, como ele coloca aqui, será algo muito duro, e o mais importante por isso que é bem importante essa frase de baixo, estar ciente de si mesmo é o ponto, que é o que a gente comentou lá atrás antes, estar tranquilo, se manter em boas vibrações, você se preparou para tudo que está para vir, você foi treinado não só nessa encarnação, nessa vida, por isso que não existem esses acasos que a gente estava comentando, está tudo interligado, por isso que é importante, às vezes, a gente buscar essas conexões, buscar um ponto ali, daqui a pouco você assiste um vídeo lá de alguém, é um outro ponto importante que você pega lá e você vai buscando essas conexões, tá? Vamos ver o que mais. Aqui, pegando só, vou responder uma pergunta aqui da Liz, tá? Ela colocou assim, senão depois eu não acho mais. Estou preocupada, pois desde que fiz o Home Help, começou a aparecer uma presença no horário do meu trabalho assistencial das 21. O importante, Liz, é você entender se essa presença, ela deixa você como? Porque se é uma presença positiva, você provavelmente ficaria em harmonia com essa presença, estaria te auxiliando em alguma coisa, tá? Então, vale você atentar sobre isso também. Seguindo, então, velhos contrastes são harmonizados, tá? O que é velhos contrastes? Aqui dá para fazer uma leitura também, velhas crenças, velhos paradigmas, velhas energias que a gente ainda está conectado, coisas que ainda vão, de alguma forma, também travando o nosso caminho, bloqueando a gente de dar os passos, voltando naquele outro insight que eu coloquei, que a maioria das vezes nós fazemos resistência nas movimentações que elas seriam harmônicas para a gente. Então, esses contrastes são harmonizados também. Você muitas vezes pensa que está sozinho, abandonado, que não existe amparo, mas estão te amparando também o tempo inteiro. É isso que está acontecendo também com todos nós nesse momento. O refinamento prossegue. O que é o refinamento? É a gente ir se refinando. Tá?
se refinando no sentido de nos aprimorando. É o que a gente sempre fala aqui, aquele mergulho interno, você vai se autoconhecendo, você vai se refinando, você vai expandindo, você vai fazendo o seu caminhar. Então, nosso entendimento dos insights de hoje eram esses. Espero que, de alguma forma, isso possa abrir alguma forma de entendimento, de reflexão, de conexão.